Filipenses 3, 17. Leremos os versos 17, 18, 19, 20 e 21 e também o versículo 1 do capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre vós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Destino deles é a perdição, Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Permanecei deste modo, firmes no Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, diante da Tua palavra nos encontramos e a nossa intenção, ó Deus, é estudá-la, compreendê-la e ouvir, ó Deus, o Teu recado. Pedimos que o Senhor, assim, fale aos nossos corações, use as nossas vidas e ilumine, ó Deus, os nossos entendimentos para entendermos a Tua palavra, que o Senhor nos conduza no estudo dela e que o Senhor sempre perdoe os nossos pecados e nos ajude, ó Deus, a colocar em prática tudo aquilo que temos aprendido na Tua palavra e que o Senhor faça, ó Deus, com que cada um de nós viva para Ti, persevere, ó Deus, na busca do Senhor, na adoração a Ti, na comunhão contigo, e que, ó Deus, a Tua igreja seja dia após dia reavivada pelo Senhor mesmo e para a glória do Senhor. É o que nós pedimos e Te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, daqui a 41 dias, nós entraremos no próximo ano, 2017, e já estamos começando a viver esse tumulto dos últimos dias do ano, que é muito interessante, mas é uma época de balanços, é uma hora que você e eu, normalmente, nós olhamos para trás e começamos a pensar naquilo que fizemos durante o ano, o que fizemos com o tempo que Deus nos deu. Ao olharmos para trás, sempre encontramos algumas coisas que deixamos de lado na nossa vida, no dia a dia. Início de ano, normalmente, fazemos vários projetos, isso é comum, não é? Idealizarmos muitas coisas e falarmos, esse ano vai ser diferente, esse ano eu vou fazer isso, aquilo outro. Mas algumas coisas, com o passar do ano, dos dias, dos meses, vão sendo deixadas de lado. Algumas coisas realmente não são tão importantes, mas outras fazem enorme diferença em nossa vida. A preocupação maior que precisamos ter em relação à nossa vida espiritual. Com o passar do tempo, você tem negligenciado algumas práticas cristãs, vida devocional, leitura da palavra, oração. A cada dia você tem se tornado um melhor cristão, ou você tem deixado algumas coisas de lado? A sua fé tem aumentado, ou você tem algumas vezes deixado até mesmo Deus de lado, dentre os seus tantos projetos? Essa grande preocupação que Paulo tinha ao escrever esta epístola aos Filipenses, consolá-los, exortá-los e pensar na vida espiritual desses irmãos, no que diz respeito a que eles permanecessem firmes no Senhor, a despeito de tantas dificuldades neste mundo, inclusive naquele tempo e hoje também vivenciamos a questão dos falsos profetas e uma expressão que Paulo usa como inimigos da cruz de Cristo, e nós precisamos entender um pouco o que vem a ser isso. O apóstolo Paulo termina esse bloco que nós acabamos de ler, dizendo: permanecei deste modo firmes no Senhor. Sobre essa firmeza no Senhor é que queremos conversar com vocês nesta manhã.
Quando olhamos para o nosso cenário Novo Cântico, é com tristeza que eu vejo o hino 132, não que seja um hino triste, é um hino que nos chama, que é uma oração ao Senhor, dizendo: vivifica, Senhor. Mas a terceira estrofe do hino traz uma realidade triste, é por isso que eu digo que me entristeço. O hino diz: quantos que corriam bem, de ti longe agora vão. Outros seguem, mas também sem fervor vivendo estão. Infeliz realidade. Dois grupos, alguns que caminhavam bem na vida cristã, na igreja, em comunhão, mas de repente estão longe do Senhor. Outro grupo dos que estão dentro, os que permanecem, mas permanecem sem calor, sem vida, sem entusiasmo, sem motivação. E aí o hino que nós cantamos diz: vivifica-nos, Senhor, tem misericórdia de nós. A ordem é: permanecei firmes no Senhor. Viver com Cristo implica em se submeter integralmente a Ele, lutar contra as inclinações de nossa carne, lutar, até que um dia sejamos levados deste mundo. A nossa guerra é contra o pecado, contra o mal, contra as inclinações da nossa carne. E a persistência, a perseverança é essencial em qualquer batalha. Quem desiste no meio dos desafios nunca poderá alcançar a vitória. Existe uma frase bem interessante que diz que os desistentes nunca vencem, os vencedores nunca desistem. Deus nos chamou para continuarmos firmes nele. E a Bíblia nos exorta à obediência e à fidelidade. E diz a palavra de Deus que a nossa segurança está em Deus e a vida eterna está assegurada aos que perseverarem até o fim. Romanos 2,7, Mateus 10,22, Jesus diz isso. Quando chegamos lá em Apocalipse 2,10, a grande promessa também: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Encontramos na Bíblia vários exemplos de homens e mulheres que perseveraram no Senhor. Noé, construtor da arca, Abraão, os patriarcas de uma forma geral, Josué, Caleb, Gideão, tantos outros irmãos, os apóstolos do Senhor Jesus, por que não dizer da igreja primitiva? E Atos 2 nos traz uma descrição de que a igreja perseverava sim, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, pelo menos em 4 pontos aqui bem claros, da perseverança da igreja dos primeiros dias. Olhamos, infelizmente encontramos também exemplos e relatos de pessoas que não perseveraram, como Judas, como Emineu e Alexandre, citados por Paulo na sua primeira epístola a Timóteo, como o casal Ananias e Safira, que em complô fizeram algo que de fato desagradou o coração de Deus e receberam justa punição do seu erro. Irmãos, é hora de fato avaliarmos o nosso coração. Paulo é um exemplo daqueles que perseveraram no Senhor, e ele nos mostra lá naquela lista de 2 Coríntios capítulo 6, versículo 4 e 5, quantas coisas ele sofreu, em vigílias, em fadigas, em trabalhos, em açoites, em fome, em tantas dificuldades, mas tantos momentos de glória. Não importa quais são as circunstâncias, Deus nos chama para perseverar. Nem eu nem você temos desculpa alguma para apresentar diante de Deus, dizendo que nós não podemos perseverar por causa de quê? De alguém, da circunstância, do sistema, do país, da sua situação? Não, a única coisa que nos impede de perseverarmos é o pecado, e o pecado precisa ser combatido. Deus nos ajuda a desenvolver a perseverança, e de que forma? Olhamos para Romanos 5, versículo 3 e 4, e a palavra diz que as tribulações produzem perseverança. Você pode estar passando alguns momentos difíceis, ou já passou em alguns momentos, e você percebe que após enfrentar alguns momentos de tribulação, a sua fé muitas vezes é reabastecida, e a sua perseverança se torna agora um pouco maior.
A tribulação produz perseverança, mas também a perseverança, ela traz o fruto da experiência. E Paulo, preocupado com esse progresso espiritual na vida da igreja de Filipos, nos Filipenses, ele escreve esse texto, e eu estou me concentrando aí no versículo 1 do capítulo 4. Meus amados irmãos, muito saudosos, minha alegria e coroa, permanecei deste modo, firme no Senhor. De que modo? Essa é a grande pergunta. De que modo nós vamos permanecer firmes no Senhor? Eu quero responder essa pergunta, em primeiro lugar, olhando para o verso 17, aonde nos mostra que ser servo, ser modelo de servo para os outros, é imprescindível para permanecermos firmes na carreira cristã. O que é ser modelo de servos? Quando Deus nos resgatou em Cristo Jesus, Ele olha para mim e para você e diz: vós sois a luz do mundo, o sal da terra. E nesse sentido, todo cristão é um missionário, e todos nós somos vistos por aqueles que estão ao nosso redor como servos do Senhor e luzeiros de Cristo. Você e eu somos modelos para todos aqueles que estão ao nosso redor. A pergunta é: temos de fato sido um modelo digno do Evangelho do Senhor Jesus? Paulo está dizendo: sede imitadores meus. Paulo se coloca como modelo e diz: podem me imitar. E o modelo que ele apresenta, na segunda parte do versículo, quando ele vai falar do modelo, o modelo é exatamente o manual de conduta que é a palavra do Senhor. Escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios 11, versículo 1, Paulo convoca os irmãos também a serem imitadores dele. Paulo não se esquivava em momento nenhum dessa responsabilidade. Paulo se preocupava sim com a sua disciplina, sua autodisciplina e o seu testemunho. Não é que Paulo fosse perfeito e não tivesse pecado, mas Paulo se preocupava para que não fosse pedra de tropeço a ninguém e ao mesmo tempo fosse instrumento de Deus para levar o Evangelho a outros. 1 Coríntios 9, 27, ele diz que esmurra o seu próprio corpo e o reduz à escravidão, para que pregando a outros ele não venha a ser desqualificado ou reprovado por Deus. Irmãos, nessa epístola aos Filipenses, Paulo também ainda chama mais uma vez a atenção para a sua pessoa, no sentido de que ele deveria ser imitado e poderia sim. Aí no capítulo 4, versículo 9, quando ele diz: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Isso praticai. Quando olhamos para a igreja de Tessalônica, vemos ali os irmãos também sendo destacados pelo apóstolo Paulo. 1 Tessalonicenses 1, verso 7 nos diz isso, de que aquela igreja se tornou referência, se tornou modelo para os crentes da Macedônia, da Acaia e depois de todos os lugares daquela região, onde a fé daqueles irmãos, o testemunho e a transformação que tiveram, deixando os ídolos e voltando-se para Deus, esse modelo foi imitado por tantas outras igrejas. Irmãos, oxalá Deus nos faça a cada dia modelos úteis, dignos de serem imitados. A vida de cada um de nós e a nossa igreja como modelo a tantos outros, não pela nossa perfeição, mas pela nossa dedicação ao Evangelho, pela nossa submissão ao Senhor e obediência a Deus. O motivo de se tornarem modelo foi que o Evangelho saiu da palavra ouvida e se tornou prática. Foi isso que aconteceu ali na igreja de Tessalônica. 1 Tessalonicenses 1, 5. O Evangelho nos transforma e nos faz modelo, não porque deixamos de ser pecadores, mas porque Deus brilha em nós e através de nós.
Deus nos coloca também como modelos, não somente ao mundo, mas uns aos outros. Modelos que devem ser imitados. Em segundo lugar, permanecemos fiéis quando observamos os servos fiéis para imitá-los. É a segunda parte do verso 17. Paulo primeiro diz: sede imitadores meus, e ele se coloca como modelo, mas ele diz: e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Observai. Olhe para o reino de Deus, olhe para o povo de Deus e busque sim pessoas dignas de serem imitadas. Observai, identifique, preste atenção, observe atentamente. Certamente Deus colocará diante de você e Deus te mostrará muitos irmãos e amigos que devem ser imitados. O procedimento correto precisa ser imitado. Uma vida de devoção a Deus em sinceridade deve ser imitado. Um coração amolecido, quebrantado, pronto a confessar os seus pecados, deve ser imitado. O que Deus espera de nós é que coloquemos em prática aquilo que aprendemos. Mateus 7, 24, diz que aquele que ouve as palavras e põe em prática será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E esse texto está num contexto anterior, que Jesus, terminando ali o Sermão do Monte, conversando, ele fala sobre falsos profetas, e ele fala sobre dificuldades na própria igreja, de lobos disfarçados em ovelhas, mas que interiormente são lobos devoradores. A palavra de Deus ainda nesse texto diz: pelos frutos os conhecereis. Nós precisamos identificar quem é quem, não para julgar, mas para imitar aqueles que têm bom procedimento. Irmãos, muitas vezes você e eu já temos sido confundidos com outros crentes que dão mau testemunho. E aí você precisa dizer: observa primeiro a minha vida. Não diga que todo crente é assim, não diga que toda igreja é assim, não podemos ser rotulados dessa forma. Paulo chama a nossa atenção e a atenção dos filipenses dizendo: observai aqueles que andam retamente, aqueles que andam segundo o modelo da palavra, porque esses sim devem ser imitados. Observai para aqueles que andam conforme o exemplo que tendes em nós. Em terceiro lugar, é necessário reconhecer, irmãos, versículo 18 e 19, reconhecer até mesmo com tristeza os inimigos da cruz de Cristo, para que sejam combatidos e não imitados. Precisamos ter cuidado de não começar a imitar procedimentos que não devem ser imitados. Paulo está dizendo que muitos andam entre nós, está dizendo que a igreja convivia com pessoas que na verdade eram verdadeiros inimigos da cruz de Cristo. E quem são esses inimigos? Antes de dizer quem são, preciso novamente lembrar que Paulo diz que é com tristeza que ele apresenta essa verdade. É com tristeza que nós olhamos para essa triste realidade de que existem inimigos da cruz de Cristo. Inimigos da cruz de Cristo, há opiniões divergentes. Se Paulo aqui está dando sequência nos falsos mestres que ele critica a partir do verso 2, e ele fala aí no versículo 2 sobre os maus obreiros, e esse sim pode, o versículo 17, ou melhor 18, 19, pode ser uma sequência desse bloco, mas existe opinião também de que ele se refere a uma outra categoria de inimigos da cruz de Cristo que não estão na igreja, mas estão extra-igreja, estão fora da igreja, e que perseguiam os cristãos. Os inimigos da cruz de Cristo podem ser vistos de duas formas: aqueles que pregavam a lei, subtraindo boa parte do evangelho, deixando claro que os ensinos da morte de Cristo era
ineficaz. Os ensinos de Cristo da sua morte, da sua ressurreição, em semelhança daquilo que aconteceu ali nas igrejas da galáxia. São inimigos declarados do Evangelho, os que estavam fora da igreja e que declaradamente combatiam o Evangelho. Mas inimigos da cruz de Cristo também, a outra forma é ver sobre o prisma de pessoas que não estavam dispostas a viver o Evangelho, não estavam dispostos a viver com integridade, e aí se misturam ao pecado, vivendo uma vida de libertinagem, acreditando que a graça lhe daria essa chance, e ao permanecerem no pecado, então eles estão negando a cruz de Cristo. Não querem sair do seu conforto, não querem sair do comodismo, não querem sair do pecado para abraçar a cruz, e fogem da cruz de Cristo, porque a cruz de Cristo tem padrão. Inimigos porque não querem se identificar com a cruz de Cristo, não querem se colocar como o apóstolo coloca em outro momento: estou crucificado com Cristo. Se o primeiro grupo são inimigos da cruz de Cristo porque não querem a cruz, o outro grupo não quer se identificar com a cruz. Paulo continua dizendo que o Deus deles é o ventre, o estômago, as entranhas, apetites abertos para o pecado. É claro que o ventre aqui é uma linguagem simbólica, mostrando o egoísmo, mostrando em pessoas centradas em si mesmas. Um outro exemplo é usada também como umbigo, pessoas que olham para o seu umbigo, pessoas que fazem de si mesmo, do seu conforto, da sua performance, a maior adoração, e de fato todos os seus esforços se concentram aí, em terem uma boa performance diante dos homens. Podemos dizer que são pessoas que se auto-idolatram, são pessoas que se vangloriam, que se orgulham de si mesmo, que têm dificuldade em se arrepender dos seus pecados, que se focam somente nesse mundo, e a Bíblia está dizendo isso nesses versos, que só se preocupam com as coisas terrenas. E a conclusão é que o fim deles é a perdição. F.F. Bruce disse que aquelas pessoas estavam exercendo má influência em muitas igrejas e talvez dessem uma chegada a Filipos, se é que já não tinham feito. Algo que não estava acontecendo só na região de Filipos, mas em muitos lugares. João Calvino diz que Paulo se refere não a inimigos declarados, mas a impostores ambiciosos. E ele diz: inquestionavelmente, pessoas desse tipo que enfraquecem a influência do ministério por buscarem seus interesses pessoais, às vezes causam mais estragos do que se fizessem franca oposição a Cristo. E Calvino diz: estes não podem ser poupados. Paulo chama de inimigos da cruz de Cristo. E de que forma eles agem? Eles agem de forma sutil, venenosa e devagarinho, tentando também minar as forças, a fé, a consciência cristã, e minar muitas vezes a espiritualidade dentro do próprio povo de Deus, levando o pecado como normal e ainda trazendo divisão para a igreja. Como é que devem ser tratados? Em primeiro lugar, os inimigos da cruz de Cristo são dignos de orarmos por eles, pela transformação, na expectativa de arrependimento e conversão. Também é necessário admoestarmos, chamar a atenção, todas as vezes que tivermos oportunidade. Em terceiro lugar, nunca devemos imitar o procedimento destes. Precisamos nos vigiar constantemente para não sermos contaminados com a prática irreverente, profana e carnal. O apóstolo Paulo termina esse texto dizendo, em quarto lugar, que para perseverarmos no Senhor é necessário nos lembrarmos dos céus, lembrar que somos cidadãos dos céus, ansiar pela vinda de Cristo. Na vinda de Cristo haverá a ressurreição dos mortos. Os salvos em Cristo Jesus terão seus corpos glorificados. Estaremos então para sempre com o Senhor.
E o texto nos diz que o poder de Deus é capaz de sujeitar a si todas as coisas, e pelo poder de Deus, aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Aquele que neste mundo busca o Senhor com integridade, confessa ao Senhor, vive com o Senhor, certamente Deus não o rejeita. Os salvos em Cristo Jesus, nenhum deles se perderá. Somos cidadãos dos céus. A Bíblia diz que a igreja, nós, povo de Deus, somos peregrinos neste mundo, a nossa pátria não é aqui, e precisamos guardar isso no nosso coração, na nossa mente, enchendo o nosso coração de esperança, direcionar os nossos alvos, os nossos pensamentos, as nossas motivações, as nossas expectativas, os nossos projetos de vida, seja para esse ano ou para os anos futuros, direcionar todos eles de conformidade com o reino de Deus, chamando Deus a ser participante de cada um dos nossos projetos, vivendo muito mais para Cristo do que para nós mesmos, abrindo mão dos valores deste mundo, como diz o apóstolo Paulo, aqui nessa epístola aos Filipenses, capítulo 1, verso 20 e 21, para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Ele nos diz que prossegue para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, e que todos nós que somos perfeitos tenhamos esse sentimento e andemos de acordo com o que já alcançamos. A igreja do Senhor Jesus é a comunidade da esperança aqui na terra. Vivemos sim com os pés neste mundo, mas com os olhos nos céus. O crente que esquece da eternidade, que se esquece da vinda do nosso Senhor Jesus, e de que o Senhor nos preparou um céu para morarmos eternamente com Ele. O crente que se esquece disso é um crente que já está deixando de permanecer em Cristo. Diante disso, irmãos, que nós vimos ser modelo, imitando também os servos que andam dignamente, fazendo distinção dos fiéis com os inimigos da cruz de Cristo, e reavivando a nossa esperança nos céus e na vinda de Cristo. Eu quero deixar rapidamente 3 aplicações práticas. A primeira delas, eu pergunto a você: você é uma pessoa digna de ser imitada? Sua vida é um ótimo exemplo para outros cristãos, seu padrão de conduta cristã de fato é irrepreensível, seu procedimento dentro da igreja e fora da igreja agrada ao Senhor, principalmente fora da igreja. Seus pensamentos, fala, seus comentários, suas roupas, seus olhares, enfim, o seu coração é um coração aprovado diante de Deus, digno de ser imitado pelos irmãos. Você traz a lembrança, quando você traz a lembrança de que está sendo observado e imitado por outros, isso de fato te traz uma compreensão de que você precisa melhorar a cada dia. Se somos líderes, precisamos mais ainda ter esse cuidado. A aplicação prática que eu deixo é: vigie o seu comportamento para permanecer firme no Senhor. Vigie o seu comportamento para permanecer firme no Senhor. Segunda aplicação, eu pergunto a você: se você consegue fazer a distinção entre os servos verdadeiros e os inimigos da cruz de Cristo? A quem é que você segue? Quem é que você tem imitado? Será que em alguns momentos você está procedendo como inimigo do reino de Deus e de Cristo? Você reúne, agrupa, aconselha, acolhe, ou você espalha e divide o povo de Deus? Você é amigo de Jesus ou inimigo do reino de Deus? Olhe para a sua vida e eu digo a você: cuide do seu coração, para não se tornar o inimigo de Deus e para permanecer firme no Senhor. Cuide do seu coração, para que você permaneça firme em Deus. E em último lugar, eu pergunto a você: onde é que está a sua esperança?
Sua esperança está nos céus ou na terra? Você vive para os seus negócios, para as suas riquezas, para os seus bens, seu dinheiro, sua profissão, seus estudos, quem sabe seu lazer, sua família, seu computador, sua namorada, seus talentos, habilidades, para si mesmo, ou você vive para Deus? Você está pronto a sofrer por amor ao Evangelho? Paulo diz que nós recebemos a graça não somente de crer no Senhor, mas de padecer por Ele. Você está pronto a isso? Ou você não consegue suportar uma crítica que já está se rebelando contra Deus, contra as pessoas? Quando você ora, você se lembra do sacrifício de Cristo na cruz. Nós daqui a pouco vamos participar da mesa do Senhor. Você se lembra disso? Você se lembra da glória celeste? Você se lembra das mansões celestiais? Onde está a sua esperança? Ao passar pelas tribulações na vida, você enche seu coração de esperança de que um dia toda lágrima será enxugada por Deus e de que não haverá pranto, nem dor, nem pecado. É assim que você passa pelas tribulações, com o coração cheio de esperança? Eu deixo a aplicação dizendo: alimente-se da esperança em Cristo, para permanecer firme no Senhor. Cuide do comportamento, cuide do coração e cultive a esperança na sua alma. Certamente Deus nos fará assim, firmes nele, até que Ele volte, ou que cada um de nós seja levado deste mundo. Que Deus nos abençoe. Amém.